visto como as coisas estão acontecendo nesses últimos dias. As mentalidades que têm se levantado, por que não dizer, as conspirações, né, que tantas questões malignas têm trabalhado para mudar o pensamento das pessoas, para destruir as famílias, para destruir a identidade das pessoas. Nós estamos cercados de tantas heresias, tantas mentiras, tantos enganos, que o diabo tem trazido na sociedade, por meio de governos, por meio de mídia, por meio da cultura. Isso para nós é uma preocupação, sim. Nós olhamos para tudo isso e ficamos pensando, meu Deus, se as coisas estão assim, imagina daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos. Mas eu não tenho medo dessas questões. Eu não tenho medo do mundo, não tenho medo do diabo, eu não tenho medo desse cenário pré-apocalíptico que tem se apresentado nesses dias, porque nós ouvimos tantas coisas como terrorismo, né, na Europa, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, rumores de guerras, etc. Tantas coisas acontecendo nesse tempo. E aí aqueles mais preocupados ficam pensando, meu Deus, o que vai ser, tal, né, com tudo isso. Nós não podemos ter medo disso. O que nós precisamos fazer é avaliarmos como nós estaremos preparados para enfrentar, não apenas essas crises, mas todas as outras que talvez nem surgiram ainda, que surgirão. Tudo aquilo que vai trazer perseguição contra a minha vida e contra a sua vida. Porque Jesus falou a respeito disso, que nós sofreríamos perseguições. A palavra diz claramente que aquele que tem a sua fé em Cristo padecerá perseguições. Isso aí é inevitável. Então nós estamos diante desse cenário que tem se agravado e vai se agravar mais ainda. Não quero ser pessimista, mas é o que a Bíblia diz. Então, eu estou com ela. Mas a questão é, eu não posso ter medo, eu não posso ficar tímido diante de tudo que está acontecendo, eu não posso ter uma postura de me encolher perante o que o mundo está desenvolvendo, contra os planos do diabo, contra a vida da igreja, contra a minha e contra a sua vida, contra a minha casa, contra a sua casa, contra a minha família, contra a sua família, contra a nossa igreja. Não posso ter medo disso. Porque enquanto a Bíblia fala dessas questões que certamente surgirão, também ela diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Fala isso para a pessoa do seu lado, fala, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos aplaudir a Ele, porque Ele é maior. E uma das maneiras de nós nos prepararmos para essas questões difíceis é, de fato, eventos como esse. Não apenas eventos como esse, mas a sua célula, os cultos, enfim. Mas isso tudo visa a edificação. A igreja, ela tem que sempre olhar no rumo da edificação do crente. Porque não vão ser os pastores dessa igreja que vão alcançar essa geração. Somos todos nós, porque todos nós somos ministros do Evangelho. Amém? Você crê assim? Você é um ministro do Evangelho. Então, quando nós chegamos nessa fase, que talvez muitos estejam vivendo aqui, da juventude, muitas lutas e muitas crises surgem. E elas nos assolam tantas vezes, a gente fica lutando contra aquilo e tentando enfrentar da melhor forma possível todo esse processo, mas eu queria um pouco falar sobre quais são as ferramentas ou quais são os meios pelos quais nós vamos enfrentar essas crises. Eu sei que de todos que estão sentados aqui, talvez alguns aqui tenham enfrentado lutas pessoais, familiares, lutas íntimas, talvez, em relação à sua vida, seu trabalho, sua família, talvez relacionado a você mesmo, com questões de pecado, outras coisas, talvez você não falou para ninguém, mas você sabe qual é a tua luta. E nós precisamos entender, então, como nós vamos vencer essas lutas, como vamos vencer essas crises, porque na juventude é um momento que a gente vive muitos extremos, né? No momento, a gente acha que nada vai acontecer com a gente,
que estaremos ilesos diante de qualquer tipo de ameaça ou perigo. Mas em outros momentos a gente está no fundo do poço, achando que nós não somos nada, que ninguém nos ama. Então a juventude ela é marcada por picos e vales, né? Picos e vales. Uma hora você está super feliz, outra hora você está super triste. Eu vivi muito isso. Muitas vezes as pessoas, para compensar esses picos, ou para não ficar tão embaixo, ela começa a buscar coisas para compensar os sentimentos negativos, talvez de rejeição, ou medos que ela tenha, e aí ela acaba se envolvendo com bebida, com droga, com tantas outras coisas, para tentar compensar isso. Foge de casa, não que ela saia de casa, mas ela sai do ambiente familiar, talvez para procurar um lugar de aceitação, um lugar onde ela possa se identificar com outras pessoas, e assim viver mais feliz, mas é apenas um atenuante, momentâneo, passageiro, que não vai resolver a sua vida. Eu tinha preparado várias coisas para essa tarde. Pensei em 1, 2, 3 mensagens, mas hoje à tarde eu estava lá em casa pensando. Eu lembrei de um acampamento que nós fizemos algum tempo atrás, onde eu falei sobre 3 perguntas que eu queria repeti-las nessa tarde. Porque eu creio que essas 3 perguntas, elas nos ajudam a encontrar as respostas. Talvez elas não te deem a resposta hoje, mas eu quero fazer essa pergunta para mexer com você, ou essas perguntas para mexer com você, para que você pense, avalie a sua vida e busque a resposta. Algumas delas eu vou falar aqui, mas não é porque eu vou falar que seja, mas tem que ser uma busca pessoal por essas perguntas que estão relacionadas basicamente com identidade e com destino. Repete comigo isso: identidade e destino. Sabe, há muitos anos eu tenho trabalhado com jovens na igreja. Minha rede ainda, ou a rede, o bispado, tem muitos e muitos jovens, e a gente não perde essa característica. E eu sempre procuro avaliar, observar as pessoas, ver quais são as crises e lutas que elas enfrentam. E eu tenho observado muito os jovens nessas lutas e crises. E eu tenho entendido que essas 2 palavras são o problema e são a solução para essas crises. A identidade e o destino têm confundido, mas ao mesmo tempo, em outras pessoas, têm levado pessoas a ter sucesso, paz, alegria, encontrar um caminho na sua vida. Mas ao passo que outras pessoas não entendem, isso traz confusão. Isso muda, perverte a pessoa. Porque não é que nós não saibamos quem somos, nossa identidade e nosso destino, não significa que nós não temos uma identidade e não temos um destino. Nós temos. Quantos aqui foram criados por Deus? Os outros não foram criados por Deus. Foram criados pelo quê então? Proveta? O que foi? Quantos foram criados por Deus aqui? Agora melhorou. Nós somos criados por Deus. Se Deus nos criou, você acha que Deus nos criou por criar? Ele estava lá sem fazer nada, domingo à tarde, não tem jogo, acabou o Campeonato Brasileiro, não tem jogo da Champions League, não está passando nenhum filme legal, nenhum desenho legal está passando, então eu vou fazer uma pessoa. Aí fez você. Foi assim? Não foi assim. Deus sonhou com você. Deus planejou você. E tudo aquilo que é criado, que é planejado, que tem engenhosidade por trás, tem uma mente por trás, aquilo que é criado para um propósito. E você tem esse propósito também. Amém? Então você tem uma identidade que Deus criou, e tem um destino que está ligado ao propósito para o que você foi criado. Então isso é importante a gente saber. E quando nós não sabemos, muita confusão na nossa vida é gerada. Nós fazemos coisas que não devemos, andamos por caminhos que não devemos andar, porque nós não sabemos quem somos. Nós não sabemos para o que nós fomos criados, não conhecemos nosso destino, e se eu não conheço o meu destino, é muito certo que eu vou pegar alguns rumos errados na minha vida. Então, eu queria ler um texto para vocês que já define um pouco da nossa identidade, que eu queria que você guardasse isso no seu coração. Você está com a sua Bíblia aí? Abre em 1 Pedro capítulo 2.
Você que não trouxe, a gente vai projetar o texto. Mas eu queria compartilhar um pouco desse texto, rapidamente sobre ele, e entrar nessas perguntas que eu quero provocar você nessa tarde. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, até o verso 12. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, agora, pois, sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia e agora tendes alcançado. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Você pode ler o verso 9 para alguém perto de você? Mas de maneira pessoal, fala: você é geração eleita. Você é sacerdócio real. Amém? Fala para ele assim que está no verso 11. Fala assim: você deve ser um peregrino e um forasteiro aqui na terra. As coisas do mundo não devem fazer parte da sua vida, porque as concupiscências da carne combatem contra a sua salvação. Amém? Fala assim: você precisa ter um procedimento correto, santo. Amém? Que nós encontramos um pouco a respeito da nossa identidade e do nosso destino, principalmente aqui no verso 9 que nós lemos. Nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para um propósito, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Amém? Então aqui nós encontramos propósito e destino, nesse único verso. Nós podemos encontrar o mesmo propósito, o mesmo destino, a identidade que contém esse texto em diversas outras partes das Escrituras. Mas esse texto aqui ele é muito condensado. Ele fala de maneira plural o que nós somos e o para que nós somos criados, de uma maneira muito direta. Então, se o grande problema para muitas pessoas tem sido a falta de conhecimento em relação à identidade e a destino, eu quero começar a fazer essas perguntas para você então. Primeira pergunta é: quem é você? Quem é você? Agora é fácil, né? Eu sou de geração eleita, porque eu me congrego lá no Cocaia de manhã, então, né? Sou geração eleita. Nós também somos, tá? Tem geração eleita aí? Aleluia. Então é fácil. Quem é você? Sou geração eleita. Nação santa. Mas a questão é muito pessoal. Quem é você? Parece uma pergunta simples, mas ela não é. Porque a grande crise da nossa vida é saber quem somos, de fato. Muitas vezes a gente acha que se conhece, né? Acontece alguma coisa com outra pessoa, você fala assim: se fosse comigo. Aí o dia que acontece com você, você não faz nada daquilo. Por quê? Porque a gente não se conhece. Nós não sabemos, muitas vezes, qual vai ser a nossa reação em determinados momentos. Quando as situações aparecem, quando as dificuldades surgem. Como é que eu vou reagir? Às vezes a gente não sabe. Nós podemos até achar que sabemos, mas muitas vezes nós não sabemos. Então, a reflexão a respeito de quem nós somos deve ser muito profunda. E é uma resposta que vai ser
encontrada por meio de uma busca, não introspectiva. Você não tem que mergulhar dentro de você para saber quem você é. O caminho é contrário. Você tem que mergulhar em Deus para saber quem você é. Amém? Você tem que buscar no Criador, aquele que te criou com um propósito, para saber quem você é. Por isso esse texto aqui, ele está falando a respeito dessas questões que nos qualificam, que nos definem como uma nação, como família de Deus, como pessoas que foram escolhidas, foram comissionadas para fazer alguma coisa. Então não há uma coisa vaga em relação à nossa existência. Isso não existe. O ateísmo prega isso. Mas aquele que crê em Deus não pode, de maneira alguma, pensar, nem de forma individual, porque às vezes a gente pensa assim. Muitas vezes nós achamos que Deus tem um plano na vida da pessoa que está perto da gente, com o nosso líder, com alguns amigos, com alguns irmãos, mas conosco não, a gente fica meio que num vácuo. Mas não porque esse vácuo seja verdadeiro, mas porque nós, muitas vezes, não temos ainda a resposta para essa pergunta: quem somos? Porque se eu sei exatamente quem eu sou, eu não vou ter dificuldades, eu não vou ter crises, eu não vou ter nenhum tipo de dúvida em relação a isso. Então é uma pergunta que eu preciso mergulhar em Deus, para achar essa resposta. E não tem coisa melhor do que você mergulhar na palavra, e ter um relacionamento com o Espírito Santo. Essas duas coisas, elas nos trazem essas respostas. Mas nós precisamos saber algumas coisas em relação a isso. De maneira genérica, o que a Bíblia fala a respeito de você. De você. Pergunta para a pessoa do lado assim: quem é você? Quem é você? Sabe, no nosso encontro, nós temos uma mensagem, a primeira mensagem, chamada Peniel. Quem já foi no encontro aqui? Ali nós falamos sobre identidade espiritual, não é verdade? As pessoas chegam no encontro meio assustadas, meio desconfiadas. Elas sentam na cadeira com aquela cara fechada. Foi assim com você quando você foi? Você ficou pensando assim: meu Deus, o que esses caras vão fazer aqui? 10h30. Me deram um macarrãozinho ali. Alguns na época era hot dog, um lanchinho, uma sopinha. Será que vai ser assim uns 3 dias? Não vai? Como é que vai ser? Meu Deus, né? Muitos pensaram assim: por que eu fui aceitar esse convite? Quem pensou assim no dia? Sexta-feira à noite, você chegou lá, às vezes estava frio, chovendo, você falou: meu Deus. Ou então estava muito calor, né? Você falou: rapaz, vai estar uma lua amanhã, devia estar na praia, no clube, em algum lugar. Não aqui, né? Ouvindo pregações, enfim. Mas a primeira mensagem é a respeito da identidade espiritual, que a gente começa a falar um monte de coisa que ninguém gosta de ouvir. O começo do encontro é muito chato, porque ele fala de coisas que a gente não quer enfrentar. Porque nós falamos sobre identidade, mas não é uma identidade que foi planejada por Deus, mas foi planejada pelo diabo, pelo mundo. Ela foi construída ao longo de traumas, de desobediências, de perdas de consagração ao longo da vida das pessoas, que acabam perdendo o foco, perdendo o destino, porque elas perdem, basicamente, a noção da sua própria identidade. Infelizmente ou felizmente, nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Qual é o seu nome? E muitos acabam entendendo que o nome dela é mentiroso, o nome dela é adúltero, o nome dela é criminoso, viciado. Então, a partir desse momento que ela observa o que ela tem feito e que aquilo tem construído uma identidade falsa ao seu respeito, mas que traduz a sua identidade de alguma forma, ela então entende que ela precisa mudar e voltar para um lugar onde Deus queria que ela estivesse. Que ela volte a expressar a identidade original, proveniente do Criador, não do mundo que nos cerca. E é interessante que na medida que o encontro vai passando, nós vamos falando a respeito da identidade, até o momento que uma grande verdade, ela é falada. Sobre identidade. É que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Sabe isso? Isso é poderoso e creio que talvez seja a maior revelação que nós podemos encontrar acerca de identidade na palavra. Nós somos filhos de Deus. E um filho expressa
qualidades do Pai, a identidade do Pai, a personalidade do Pai, o caráter do Pai. A responsabilidade do Pai é transferir tudo isso para um filho, e Deus faz isso. O desejo de Deus é que todos nós sejamos como Ele é. O exemplo de Jesus é muito claro. E Jesus, Ele é um grande exemplo acerca de identidade e de destino, logo no início do seu ministério. Quando Jesus ele foi até João Batista para ser batizado, acho que todos aqui conhecem a história, ele estava lá no Jordão, ele foi batizado, estava orando, quando diz a palavra, o céu se abriu, e veio o Espírito Santo sobre ele, e veio uma voz. O que dizia a voz mesmo? Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem tenho contentamento. Então, a afirmação que Jesus ouviu da parte de Deus, foi uma afirmação acerca da sua identidade. Ele já compreendia muito a respeito disso, do seu destino, ele já sabia, mas foi necessário ele ouvir. Como eu digo para você que é necessário que você ouça, que você é filho de Deus, que você, menina, você é filha de Deus. E Jesus tinha uma característica ao longo do seu ministério, da sua vida, que era expressar o Pai. As obras que faço não são minhas, mas o Pai me mandou fazê-las. E o que eu falo, essas palavras não são minhas, mas eu ouço do meu Pai. Jesus então expressava na terra Deus, pensamento de Deus, o caráter de Deus, como um filho expressa isso do Pai. Quando Jesus ouviu a respeito de quem Ele era, da boca do próprio Deus, se você pegar ali, por exemplo, finalzinho de Lucas capítulo 3, fala a respeito disso, já inicia no capítulo 4, dizendo que Jesus, cheio do Espírito, Ele foi para o deserto, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e ali Ele ficou 40 dias jejuando, e Ele foi tentado pelo diabo, e todo mundo sabe qual foi a tentação do diabo. A primeira frase que o diabo fala para Jesus, qual foi? Se tu és o Filho de Deus. Veja, no momento, a última pessoa que falou com Jesus, no capítulo 3, foi Deus. Você é meu filho amado. Logo depois disso, fala um pouco de genealogia ali e tal, ele vai para o deserto. A primeira pessoa que fala com Jesus depois é o diabo. Você é o filho mesmo? Percebe como o diabo, ele tem por objetivo inicial, destruir a nossa identidade, que Deus criou, que Deus determinou. Então, se eu não conheço a minha identidade, eu entro por caminhos errados. Quando o diabo tentou Jesus, dizendo, se tu és o Filho de Deus, então manda que esta pedra se transforme em pães. Jesus poderia entrar nesse barco, falou, então eu mando, eu sou Filho de Deus, pedra, vira pão. Não, pão francês. Porque tinha virado um outro pão lá. Ele falou, não, esse pão não, eu quero pão francês. Quentinho. Mas Jesus não fez isso por quê? Por que ele não entrou nessa onda? Porque ele sabia quem ele era. Ele tinha um conhecimento de quem ele era. Ele não precisava provar nada para o diabo. Quem não sabia daquilo era o diabo. Quem perguntou foi o diabo. Quem estava com dúvida era o diabo. Jesus não tinha dúvida nenhuma disso. Creio até que o diabo não tinha essa dúvida, mas ele tentou gerar essa dúvida em Cristo, mas não conseguiu. Por quê? Porque havia uma certeza em Jesus. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou filho. Não preciso transformar essa pedra em pão para provar que eu sou filho, porque eu sou filho, porque eu vi dele. Então eu digo para você, meus amados, ouça Deus falando isso para você, que você é filho, que você é amado, que você foi criado para um propósito, para um chamado. Você precisa receber essa verdade na sua vida. Por mais dificuldades que você enfrente, por mais limitado que você pense que você é, a Bíblia fala que você é feitura de Deus, que você é a excelência da criação. O melhor que Deus criou em termos de criação é você. Ser humano, com faculdades intelectuais, com habilidades, mas principalmente com a capacidade de carregar o próprio Espírito Santo de Deus dentro de você.
Isso é chamado na Bíblia de penhor. Nós temos o penhor do Espírito. Você carrega o Espírito Santo de Deus. Próprio Deus se revela a você, muito mais do que isso, Ele faz morada em você, porque Ele te ama. E o propósito do Espírito Santo de Deus em nós é fazer com que nós entendamos exatamente isso, quem eu sou. Então há para nós uma urgência de nós buscarmos na palavra o conhecimento e buscarmos um relacionamento com o Espírito, porque a palavra por palavra, Bíblia por Bíblia não vai resolver a nossa vida, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Diz a palavra que a palavra de Deus é espada do Espírito, então tem que ter uma ação conjunta de palavra e do Espírito. Nós precisamos buscar isso. Eu sei que talvez você está pensando, meu Deus, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou? E você tem algumas respostas, talvez não tenha outras, talvez você ache algumas coisas, talvez isso nem condiza com a realidade de quem você é, mas eu digo para você, a resposta para isso, você vai encontrar na palavra e no relacionamento com o Espírito Santo. Isso é o que vai te trazer certeza, convicção de quem você é. Porque quando nós sabemos quem nós somos, nossa vida muda completamente. Completamente. Pergunta de novo para a pessoa do seu lado, quem é você? Fala para ela então, você é geração eleita? Você é um sacerdócio real? Você é a nação santa? Você é um povo adquirido. Uma pessoa adquirida por Deus. E hoje, você foi feito filho de Deus, amado de Deus. E o próprio Deus gosta tanto de você, que habita em você, pela pessoa do Espírito Santo. Você é grato a Deus por isso? Aleluia. Glória a Deus. Então repete comigo, identidade. Eu preciso saber quem eu sou. Amém? Identidade. Mas também tem destino. Aí eu quero fazer uma outra pergunta para você em relação ao destino. Para onde você está indo? Pergunta para a pessoa do seu lado de novo. Para onde você está indo? Hoje à noite, para a pizzaria, lógico, né? No restaurante da igreja aqui, comer uma pizza abençoada. Amanhã cedo eu estou indo para o culto. Porque não é porque teve conferência hoje que eu vou faltar no culto amanhã. Imagina, que é isso? Está amarrado. Amém? Não, não é isso. Não é isso apenas, né? Para onde você está indo? Qual é o teu destino? Se você conseguisse traçar na sua vida, em algumas áreas, direções, caminhos que você está trilhando hoje, onde este caminho vai te levar? Onde este caminho vai te levar? Qual é o destino deste caminho? Podemos fazer algumas perguntas relacionadas a isso. Por exemplo, que tipo de marido você vai ser quando você casar? Você que não é casado ainda. Que tipo de esposa você, menina, vai ser quando casar? Que tipo de pai você vai ser? Que tipo de mãe você vai ser? Que tipo de família vai ser a sua família? Qual será a sua carreira profissional? Qual será o seu ministério? Não apenas qual será o seu ministério, mas qual a relevância espiritual que o teu ministério vai ter? Qual vai ser a legitimidade que você vai carregar ao longo da sua vida, sendo um sacerdote real? A gente pode ser um sacerdote legal, um sacerdote mais ou menos, ou um sacerdote ruim. Qual é o seu destino? Então nós precisamos fazer essa pergunta. Onde eu estou indo? Para onde eu estou indo? Avalie na tua vida, enquanto eu estou falando aqui, quais são as áreas da tua vida que você tem trilhado alguns caminhos e onde isso vai te levar? Qual é o destino desses caminhos que você tem tomado? Eu sei que Deus tem um destino para você.
E talvez o destino que Deus tem para a tua vida não é o mesmo destino dos caminhos que você está trilhando hoje. Talvez algumas situações da tua vida tenham te levado para outros caminhos, outras questões, e você está um pouco distante daquilo que Deus tem para a tua vida. Você está aquém? Você está numa direção oposta? Ou está um pouco fora de rumo, de rota para você chegar no destino que Deus tem para a tua vida? Mas a questão é, como é que eu vou saber se eu estou no caminho certo, se eu não sei qual é o destino? Qual é o propósito? E eu preciso saber essa resposta também. Eu tenho que saber primeiramente a minha identidade, quem eu sou, mas eu tenho que saber para onde eu estou indo. Por que eu fui criado? Por que eu sou o que eu sou? Interessante, né? Deus fala assim, eu sou o que sou. Jesus também falou isso, eu sou. Porque havia e existe, né, em Deus, em Cristo, uma certeza de identidade. E esta convicção acerca da sua identidade faz com que tudo ao redor dele esteja equilibrado. O universo foi criado pela palavra de Deus, porque Deus, quando libera a sua palavra, ele não fica pensando, meu Deus, será que vai cumprir isso ou não vai? Meu Deus, não, né? Meu eu, como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer, não vai? Deus não tem dúvida, porque ele sabe quem ele é. Ele tem absoluta certeza disso. E Deus tem, entendo, né, uma presciência de todas as coisas, porque ele conhece a sua identidade, ele conhece o destino. E nós, será que conhecemos? Eu pergunto para você de novo, qual é o seu destino? Qual é o seu destino? O que Deus preparou para a tua vida? Será que você tem todas as respostas? Eu tenho absoluta certeza que não. Que nem eu tenho para mim. Eu tenho algumas. Mas o desafio da nossa vida é nós entendermos gradativamente, a cada tempo, a cada estação, o que Deus tem preparado. Nós vamos então, de maneira crescente, entendendo qual é o nosso destino. Deus ele vai mostrando e revelando ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada nele, aquilo que ele tem como propósito na nossa vida. E na medida que você vai descobrindo isso, entra por esse caminho. Entra por essas portas, porque as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando eu entendo o propósito de Deus, o destino de Deus para a minha vida, o caminho que Ele preparou para eu andar, então eu vou ter uma ação sobrenatural de todas as coisas cooperando juntamente para o meu bem. Quantos querem isso? Todo mundo quer. Mas é necessário entendermos o nosso chamado, o nosso propósito, porque quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil, porque as coisas serão como que alinhadas ao nosso favor. Então eu preciso saber o meu destino. Então nós temos identidade e propósito, só que nós vemos isso em Jesus também. Jesus, quando ele foi batizado, ele ouviu acerca da sua identidade, ele foi para o deserto, mas quando ele volta, ele vai para uma sinagoga, e ele pega um rolo da lei, Isaías 61, né, para nós hoje, ele começa a ler aquele texto, e quando ele termina de ler aquele texto, ele diz o seguinte: esta palavra se cumpriu diante de vocês hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, e ele continua falando tudo aquilo, e ele fala, isso se cumpriu. Sabe por que ele falou cumpriu? Porque ele não tinha feito milagres ainda, ele não tinha uma equipe ministerial, ele não tinha começado o seu ministério como nós conhecemos que aconteceu. Ele estava iniciando ali naquele momento. Mas naquele momento que ele leu aquele texto, ele falou, não, esse texto fala do meu destino, eu sei para onde eu vou. Eu sei qual é o caminho que eu tenho que trilhar. Eu sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu sei o que Deus preparou para mim. Nada pode me afastar do que Deus preparou para mim. Porque agora eu sei. Porque esta palavra se cumpriu em mim. E ali começou o ministério de Jesus. Tudo que ele falou. A libertação dos presos. Visão aos cegos. Enfim, tudo aquilo. Apregoar ou pregar, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele fez ao longo do seu ministério. Mas por que ele fez tudo o que ele fez? Porque um dia ele leu aquela palavra, cheio do Espírito Santo. Veja, palavra e Espírito, palavra e Espírito. Ele leu aquilo, cheio do Espírito, ele falou, aconteceu. É comigo.
Essa palavra sou eu. Esses dias eu estive ministrando isso na igreja. Já ministrei em outras ocasiões também, porque eu creio muito nisso. Nós precisamos ter os passos de Jesus, olhando para essa palavra, lendo o que está ali em Lucas capítulo 4, Isaías 61, e absorver esta palavra para nós, nos identificarmos com aquela palavra, e falar, essa palavra também se cumpre na minha vida. Esse destino se cumpre na minha vida. Quando nós lemos esse texto aqui, de 1 Pedro 2, verso 9, nós precisamos entender que eu fui chamado para anunciar as grandezas de Deus. Daquele que me chamou das trevas para a sua luz, para a sua maravilhosa luz. Então, se eu entendo isso, se eu me identifico com essa palavra, se eu entendo o meu destino, eu já sei quais são os caminhos que eu preciso trilhar na minha vida. Todos eles terão Deus no meio. Todos eles terão como um guia o Espírito Santo, a palavra, me mostrando, me direcionando. Eu não vou ter dúvida de nada. Eu não vou ficar pensando, será que eu entro por isso? Não entro, faço ou não faço? Não. Haverá paz no meu coração. Porque a Bíblia também diz que a paz de Cristo, pelo Espírito Santo, ela é como que árbitro no nosso coração. Como um juiz, dizendo, vai, não vai, faz, não faz. Agora, o que a gente encontra muitas vezes na igreja, é muita gente confusa. A pessoa tem uma decisão para tomar acerca da sua vida, de um caminho que ela deve entrar ou não entrar, ela fica pensando, e muitas vezes as pessoas perguntam para a gente, pastor, o que eu faço? Aí eu falo com toda certeza, não sei. A decisão tem que ser sua. Ore. Claro que a gente ajuda, a gente aconselha, a gente avalia, a gente procura saber também, né, os detalhes, né, e as circunstâncias para poder dar um bom conselho, mas a decisão é da pessoa. Agora, se a pessoa sabe o seu destino, ela não vai negociar. Se a pessoa sabe o seu destino, se algum caminho se apresentar diante dela, que vai afastá-la de alguma maneira, vai ser alguma coisa que vai impedi-la de fluir naquilo que é o propósito de Deus, ela não entra por aquela porta. Ela não entra naquele caminho. Ela não vai negociar isso de jeito nenhum. Quantas não foram as pessoas, meus amados, que chegaram na igreja destruídos, detonados, e de repente uma proposta de trabalho, que parece algo muito bom, aparece, mas aquele trabalho tinha meio que uma condição. Distanciamento dos irmãos, distanciamento da igreja. E a pessoa fica olhando, meu Deus, tem a igreja de um lado, tem um trabalho do outro, aparentemente o trabalho é bom, e a pessoa pega aquilo, mas ela se afasta. Mas por que a pessoa faz isso? Porque ela ainda não entendeu o caminho que ela tem que trilhar. Ao passo que eu já vi pessoas que, vendo propostas como essa, negaram, falaram, não, eu não vou entrar nisso, porque isso vai me afastar daquilo que Deus tem para a minha vida. E Deus foi fiel e abriu outra porta ali na frente. Deus pode fazer isso? Pode. Mas eu tenho que falar não para tudo aquilo, não sei, você tem que ser guiado pelo Espírito. Não estou falando para você que tem que aceitar ou não tem que aceitar. Nós precisamos conhecer o nosso destino em Deus, nosso propósito, e mediante a certeza e convicção daquilo que Deus tem para a nossa vida, então, nós vamos ou não entrar por caminhos, determinados caminhos que se apresentam diante de nós. Então olha quanto que isso é importante para a nossa vida. O conhecimento do nosso destino sempre vai nos levar para a direção daquilo que Deus tem para nós. Nós nunca vamos andar por direções contrárias, direções que vão se opor ao plano de Deus. Não, pelo contrário, as coisas têm que concorrer juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E aí haverá certeza. E aí eu pergunto para você de novo, onde você está indo? Qual é a direção que a tua vida tem tomado nesses dias? É uma pergunta extremamente importante, para que você tenha convicção, para que você tenha certeza de quais são os caminhos que você precisa trilhar. E sabendo que isso vai te conduzir até um cumprimento do plano de Deus, o destino para a tua vida. Identidade e propósito. Jesus passou por isso num prazo de 1 mês e meio. Afirmação da identidade, confirmação do seu propósito. Vejo presente nesse processo a submissão de Jesus diante de João Batista, se submetendo ao ministério de João Batista, ele sendo batizado por João Batista, nós vemos uma ação do Espírito, vemos a palavra de Deus sendo liberada, vemos Jesus enfrentando o deserto, voltando depois das tentações, e diante de um culto, numa sinagoga,
Novamente, a palavra, Jesus cheio do Espírito, ele tendo confirmação do seu destino. Repita comigo de novo: identidade e destino. Só que entre a revelação da nossa identidade e a revelação do nosso destino, nós precisamos avaliar outras coisas. E existe uma outra pergunta que eu quero fazer para você. O que você está fazendo? Sabe, nós precisamos entender que o que nós fazemos vai revelar se nós conhecemos a nossa identidade, o nosso destino ou não. Eu sei que Deus tem planos para cada pessoa aqui dentro hoje. Cada pessoa tem um plano de Deus. Tem um destino, tem um propósito para a tua vida. Mas a questão é, o que eu estou fazendo está alinhado com isso ou não? O que eu estou fazendo hoje? O que eu faço revela quem eu sou em Deus? O que eu faço revela meu destino em Deus ou não? Por isso que a Bíblia nos dá uma opção maravilhosa, embora dura de se passar por ela, chamada arrependimento. Nós precisamos a cada tempo da nossa vida, de tempos em tempos, olhar para a nossa vida e fazer essa pergunta para nós: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Qual é o meu comportamento? Qual é a minha conduta? Qual é a minha cultura? Qual é o meu jeito? O que eu tenho hoje valorizado, buscado? O que eu estou fazendo hoje? Porque o que eu faço hoje vai direcionar o meu destino. O que eu faço hoje revela a minha identidade. Talvez não a identidade que Deus originalmente criou acerca de mim, mas o que está sendo construído. E tudo aquilo que não condiz com aquilo que Deus originalmente planejou, eu preciso mudar. Isso é urgente. Isso é necessário. Não tem como eu atingir o destino de Deus para a minha vida sem que eu entenda a minha identidade e sem que eu mude alguns comportamentos, sem que eu mude alguns valores. Caso contrário, eu vou me enganar. E a pior coisa para uma pessoa é viver enganada, auto-enganada. Tem gente que se auto-engana, ela acha que está vivendo bem, acha que está fazendo a vontade de Deus, e ela passa um pano na sua própria vida, dá uma lustradinha por fora, mas por dentro está podre, está estragado. Talvez na igreja você venha, na célula você vá, e você está tudo bem para as pessoas, e tudo bem, e tal, mas e depois? E no momento onde ninguém está te olhando? E na hora que você não está num culto, na hora que você não está com os irmãos, não está numa reunião de célula, como é você? O que você faz nesses momentos? Porque quando nós começamos a entender isso, primeiramente, confrontar o que nós temos feito de maneira dura, sincera, nós vamos então olhar para a nossa vida e vamos poder entender o que precisa ser mudado para que eu possa me alinhar com a minha identidade e com o meu destino. Na Bíblia a gente encontra vários exemplos de pessoas que por causa da sua identidade não negociaram valores nem princípios. Certa vez, o povo de Jerusalém foi todo levado cativo. Os que sobreviveram à invasão da Babilônia foram levados cativos para a Babilônia. E eles chegaram na Babilônia numa cultura diferente, povo diferente, leis diferentes, deuses diferentes do Deus de Israel. E eles foram lá e alguns príncipes, dos principais dos judeus, foram colocados para, como que empregados do rei, lá no palácio. E o rei, ele mandou que uma dieta fosse seguida, para que os meninos, ou os rapazes, fossem bem alimentados e estivessem bonitos, formosos, para servir no palácio. O rei não queria gente feia no palácio, não queria gente fraca no palácio. Mas Daniel, ele olhou para aquilo e falou assim: não, isso aí não está legal, o que eles comem não é o que nós comemos. Provavelmente comidas que iam contra a lei, não eram comidas permitidas por Deus para o povo. Ele olhou tudo aquilo e falou: não, a gente não pode comer isso. Mas veja, olha a situação de Daniel e dos seus amigos ali. Eles já tinham
passado por um processo de serem tomados da sua cidade, do seu país, da sua nação. Viram a sua capital sendo destruída, queimada, pessoas sendo mortas. E tudo isso aconteceu aos seus olhos, eles foram levados para a Babilônia como escravos. Fique imaginando a viagem que eles tiveram como escravos. Sem conforto algum, chegaram lá, e ali foram colocados como escravos para assistirem no palácio. E eles olhando tudo aquilo, eles podiam pensar assim, espera aí, quer saber? De tudo que nós vimos até agora, de toda a destruição, de toda a morte, de toda aquela invasão, aquele desconforto para a gente chegar até aqui, provavelmente eles devem ter chegado lá andando ou em jaulas, sei lá como é que eles chegaram ali. Mas agora eles estavam no palácio, eles podiam pensar assim, agora, estavam dando o resto de comida para a gente, agora estão oferecendo para nós o banquete do melhor que o rei comia. E eles olharam para aquilo e falaram, não, isso aí não é para a gente. Existia uma proposta muito grande, muito tentadora deles comerem simplesmente aquilo ali. Tomar até o vinho do rei. Mas eles entenderam que não. Sabe por quê? Porque eles tinham convicção da sua identidade. Eles falaram não, conversaram lá com o responsável, falou, ó, seguinte, tem como você dar uma saladinha para a gente, uns legumes aí? E o cara até falou, mas espera aí, mas se eu fizer isso com vocês, vocês vão ficar fracos aí, eu vou ser cobrado disso. Não, não, pode fazer. E depois de um tempo, o que aconteceu foi que aqueles que comeram esses legumes, os judeus, estavam mais fortes, mais vistosos do que os outros. Eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam o seu destino. Sabiam o seu propósito. E eles não negociaram nada. Não negociaram nada. Uma outra pessoa também que não negociou nesses momentos foi Moisés. Moisés, ele foi chamado por Deus para libertar o povo lá do Egito. Você conhece a história. Mas tem algumas coisas que foram interessantes. Moisés, quando ele ia falar com o faraó, ele falava, ó, Deus quer que o povo saia, vá adorá-lo no deserto. O faraó falou, não, é o seguinte, sem chance. E colocou carga em cima deles, piorou o processo. E Moisés foi lá e falou a mesma coisa, e o faraó falou, então tá bom, vai só os homens então. Ele falou assim, não, é todo mundo. Todo mundo tem que ir. Não, só os homens e os pequenininhos, então. Não, tudo. Até os animais. Ele falou assim, mas até os animais? Até os animais. Não, vai só vocês, deixa os bichos então. Não, tudo. Tem que ir todo mundo. Tem que ir tudo que somos e tudo que temos. Porque Deus está nos chamando. Tinha uma pressão forte de Faraó, não querendo liberá-los, mas também Moisés sabia basicamente quem ele era. E qual era o seu destino. Ele sabia disso. Ele enfrentou o maior rei, o cara mais poderoso da terra. Ele não teve medo. Enquanto isso, Deus assolando o Egito. Porque o faraó não se dobrava diante de Deus. Mas Moisés, ele podia falar assim, então tá bom, pode deixar os bichos então? Vamos levar só os bichos que a gente vai sacrificar então. A gente vai levar uma meia dúzia de ovelha, meia dúzia de boi, vamos deixar o resto. Mas ele não fez isso. Vai tudo. Fala a pessoa do seu lado, fala, não negocia. Conheça quem você é. Conheça para que você foi chamado. Não deixa nada para trás. Vai na direção de Deus. Amém? Nós precisamos ter isso. Não podemos negociar. Porque tudo aquilo que é necessário para a gente vencer, nós já temos. Eu falei do exemplo de Jesus, mas vamos voltar no exemplo dele de novo. Ele recebeu a afirmação da identidade, ele recebeu a afirmação do destino. Mas entre essas duas coisas, teve o deserto no caminho. Teve dúvida, teve tentação, tentando ser lançado sobre ele. Mas como é que Jesus enfrentou tudo isso? Quando a gente lê mais cuidadosamente o texto, especialmente o de Lucas, fala que depois dos 40 dias que Jesus jejuou, depois ele teve fome. Fique pensando assim, como é que Jesus não teve fome durante os 40 dias?
Você já fez jejum de 24 horas aqui? Alguns que já fizeram, né? É doído, né? Fala a verdade. Eu costumo brincar falando o seguinte, quando a gente começa um jejum, a gente começa pensando na hora que a gente vai terminar o jejum, não é verdade? Tipo assim, agora é 15 para as 4, então eu já estou pensando o seguinte, né? 15 para as 4 de amanhã, vou arrebentar. Quando Jesus foi para o deserto, primeiro que ele foi guiado pelo Espírito, ele estava cheio do Espírito, ele estava buscando a Deus. A sua atitude naquele momento não estava ligado muito à sua identidade, não estava muito ligado ao seu destino, mas de certa maneira sim. Mas o fundamental é que ele foi fazer, foi agir, foi se comportar de acordo com essas convicções que ele tinha. Por isso que ele conseguiu passar os 40 dias sem fome. Foi tranquilo para ele, não foi difícil. Muitas pessoas têm medo do deserto. Eu falo para você, não tenha medo do deserto. Sabe por quê? O deserto passa, amém? Agora, quem não conhece a identidade, o deserto não passa nunca. Muitas pessoas morrem no deserto porque elas não sabem quem são, não sabem o destino que elas têm. O povo que saiu do Egito, eles foram chamados com essa verdade: vocês são povo de Deus. Deus falou, eu ouvi o clamor do meu povo, quando ele falou com Moisés, e enviou Moisés para libertá-los. Deus chamava aquela nação de povo dele. E além de falar a respeito da identidade do povo, Deus falou, vocês têm uma identidade, e vocês têm um destino, vocês estão indo para um lugar, para uma terra que mana leite e mel. Eu vou dar essa terra para vocês, este é o destino de vocês. Mas por que eles morreram no deserto? Porque eles não sabiam quem eram, não sabiam o seu destino. Mas não foi falado para eles? Foi, mas não caiu no coração. Não foi unida com fé. E eu estou fazendo essas 3 perguntas para vocês hoje aqui, para que você responda essas 3 perguntas e misture essa resposta sua com a fé no teu coração. Quem você é? Para onde você está indo? O que você está fazendo hoje? Para que com a fé, com a palavra, com o Espírito Santo, com todo esse ambiente que nós estamos vivendo, nós tenhamos certeza do que precisa ser mudado na nossa vida, do que precisa ser alinhado na nossa vida, ou realinhado na direção daquilo que Deus tem para nós. Se eu tenho essa certeza e convicção, eu tenho ferramentas para mudança, para transformação. Caso contrário, eu não tenho. Pessoas que não conhecem a sua identidade nem o seu destino, fazem o que não devem fazer. Cometem erros que às vezes são irreparáveis nas suas vidas. E eu sei que Deus tem um chamado para a tua vida. Eu sei, eu tenho convicção, eu tenho certeza disso. Que Deus tem um chamado para cada um de vocês, Mas se eu não entender quem eu sou, se eu não entender qual é o meu destino, eu vou fazer coisas que não vão condizer com este chamado. E aí eu vou complicando a minha vida, quando vai passando o tempo, os anos vão passando, vai chegar lá na frente, eu vou olhar a muita distância do lugar de onde eu deveria estar. Eu vou olhar e falar, puxa vida, eu deveria estar ali. E normalmente a gente descobre essa distância olhando para outra pessoa, que a gente caminhava com ela lá no início. Você olha para uma pessoa que começou com você na célula, talvez tenha ido no mesmo encontro que você, tenha passado pelas mesmas experiências do começo da sua jornada cristã. Só que essa pessoa começa então a crer mais que você na identidade que ela tem em Deus, começa a entender mais a respeito do propósito dela, ela começa a mudar as suas atitudes para estar em conformidade com Deus, fazendo a vontade de Deus. E aí depois de algum tempo você olha para aquela pessoa, já está liderando, e você não. Passa o tempo, ela está lá na supervisão, e você não. Não estou falando para você se comparar com a pessoa, para você ficar decepcionado com você mesmo. Eu estou falando para você, corre para o lugar que Deus tem preparado para a tua vida. Agarra o teu propósito como se fosse a coisa mais importante, porque é. Você pode correr atrás de muitas coisas na tua vida, de uma carreira bem-sucedida, de um negócio próprio bem-sucedido,
de uma família muito bem sucedida e feliz. Mas eu digo para você com toda certeza, sem medo de errar, que a coisa mais importante é fazer aquilo que Deus pediu para nós fazermos. O apóstolo Paulo, ele não tinha dúvida nenhuma disso. Ele tinha tanta coisa para se apegar. O próprio farisaísmo, o próprio judaísmo, a religião, dava a ele uma condição legal, um respeito na sociedade. Mas diz a palavra que ele deixou isso tudo para trás. Ele considerou tudo isso como perda. Eu não quero isso, porque eu quero o conhecimento de Cristo. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero cumprir o propósito. Eu estou falando isso para você, para que você comece a olhar para aquilo que Deus tem preparado para esta geração. Para que essa geração não tenha medo das coisas que estão acontecendo lá fora, mas que as coisas lá fora tenham medo do que você carrega. Aleluia! Aleluia! Como é que o mundo vai ter medo de você? Quando você tiver certeza de quem você é. E eu digo para você, quando a gente tem certeza de quem somos, quando a gente fala, o nosso olho brilha diferente. Nossa temperatura muda, porque estamos cheios de fé, mas principalmente do Espírito Santo. A palavra traz o conhecimento, o Espírito Santo revela, transforma aquela palavra em vida. E nós precisamos, de uma maneira desesperada e urgente nesse tempo, de abraçarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida e sermos de fato esta geração eleita, sermos de fato esse sacerdócio real, sermos de fato esta nação santa. E eu tenho que perguntar para mim mesmo, o que eu estou fazendo hoje? Eu sou santo? Tenho expressado santidade na minha vida ou não? Se eu não estou fazendo isso, eu preciso urgentemente mudar, para que o mundo tenha medo de mim, para que o diabo tenha medo daquilo que eu carrego. Porque a grande questão é quando nós estamos fazendo coisas que nós não devemos fazer. Não tem certeza dentro de nós, de fé. Porque você sabe que você está em falta. Você sabe que você não está bem. E se você está fazendo isso é porque você também não tem ainda convicção de quem você é. E nem convicção do teu propósito. Como é que o mundo vai te respeitar? Como é que o diabo vai te respeitar? Como é que as pessoas perdidas vão ouvir o teu convite? Como é que o mundo espiritual vai ouvir a tua oração? Eu queria que nessa tarde nós pensássemos nessas perguntas. E fizéssemos aqui um momento de oração, de entrega, de consagração. Tamanho que nós, ao sairmos dessa conferência, que tem muito mais para você receber ainda, vai guardando o teu coração ainda que tem muito mais, para encher a tua vida e transbordar, amém? Isso aqui é parte, mas para que você consagre a tua vida de tal forma, que esse final de semana seja para você um divisor de águas. Sabe, eu gosto muito de ler a respeito da vida de grandes homens de Deus. Eu percebo que a maior parte deles, foram chamados, ainda muito novos, jovens, assim como vocês. Pode ser hoje para você. Pode ser esse tempo para você. Pode ser esse tempo para a tua vida, que Deus vai falar com você. Mas se você não se dispor a isso, eu não sei como é que vai ser. Mas eu entendo que, se nós olharmos para essas 3 perguntas com muita seriedade, com muita sinceridade, e até digo para você, se você tem coisas que você de repente está em falta, tem coisas que você precisa alinhar, eu exorto você, aconselho você, a você procurar teu líder, teu supervisor, o teu pastor,
Abra a tua vida com Ele. Receba uma oração dEle. Porque o início do ministério de Jesus foi ir até João Batista, o homem de Deus. E era Jesus, hein? João Batista se assustou, falou, não, peraí, quem tem que me batizar é você, rapaz. Talvez você seja até melhor que o teu líder, mais experiente que o teu líder. Talvez seja mesmo, não estou falando aqui de demagogia não, talvez seja verdade mesmo. Mas o teu líder, ele carrega algo, que é uma chave. Ele pode ser tão bom ou nem tão bom, mas ele carrega uma chave. Abra a tua vida para Ele. E deixa Ele abençoar a tua vida e virar essa chave. Abra isso. Confesse o que precisa ser confessado. Traga luz. Traga à luz a tua vida. Porque eu creio que muitas pessoas estão ainda travadas na igreja porque elas têm coisas escondidas. Coisas amarradas. Traga a luz. Traga a luz. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Como eu disse, eu queria que nós orássemos hoje, pedindo para que o Espírito Santo nos revele, nos mostre aquilo que nós precisamos saber, sentir. Sei que muitas vezes nós temos experiências com Deus, e isso é tão poderoso, mas eu creio que o nível de experiência que Deus deseja ter conosco é muito mais profundo do que tudo isso. E nós precisamos perguntar para nós mesmos o que eu estou fazendo. Porque muitas vezes a nossa busca por Deus, ela se baseia no nosso egoísmo e na nossa vontade de nos sentirmos bem com Ele. De termos um momento prazeroso na presença de Deus, num culto, num momento de louvor. Mas eu sinto que a experiência que Deus tem falado conosco nesses últimos dias, esse nível de experiência fala de olharmos de maneira real e direta para Ele. Olharmos nos seus olhos e nos enxergarmos lá. Enxergarmos a nossa identidade nele. Enxergarmos o nosso destino nele. E não fora dele. Nem em nós e nem em outra pessoa. Por que pessoas saem da igreja por conta de relacionamentos? Porque elas estão olhando para pessoas. O destino delas não era Deus. Era alguém. Era uma expectativa natural. E não um destino sobrenatural. Eu queria convidar você nessa tarde, você se consagrar a Deus e pedir para que Ele te revele quem é você e qual é o seu destino. E se existe alguma coisa na tua vida que você está fazendo que não condiz com isso, essa tarde é uma tarde de arrependimento. É uma tarde de tomada de posturas, de atitudes, que Deus espera que você tenha. Não apenas eu, nem seu líder, nem seu pastor, mas Deus espera que você tenha. Porque você pode até esconder das pessoas algumas coisas da tua vida, mas eu digo para você, Deus sabe. Ele sabe. E algumas coisas que nós fazemos entristecem o seu coração, porque revelam nossa independência, nossa desobediência. E o que Deus quer é cuidar de você. O que Deus quer é que todas as coisas concorram para o seu bem. O que Deus quer é que você seja quem Ele planejou e sonhou a seu respeito. O que Ele espera é que você alcance o lugar
e o destino que Ele já escreveu para você.